Olá, irmãos. Hoje nós vamos estar falando sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus, sobre arrebatamento, mais especificamente sobre arrebatamento, porque o nosso Senhor Jesus, ele disse várias vezes, enquanto esteve aqui na terra, que ele voltará. A palavra de Deus diz que ele voltará e todas as promessas do nosso Senhor Jesus e da palavra de Deus se cumpriu, está cumprindo e ainda vai se cumprir. E o assunto principal de hoje é sobre arrebatamento, que é a volta de Jesus. Afinal de contas, Jesus vai voltar, mas quantas vezes vai ter o arrebatamento? Quantas vezes ele vai voltar? É isso que nós temos que ver. E na palavra de Deus, tudo tem que ser baseado na palavra de Deus. Nós temos embasamento na palavra. Nós não queremos embasar em nenhuma teoria, nenhuma tese, nenhum estudo, não. Somente pura e verdadeira a palavra de Deus. A palavra de Deus fala sobre a volta de Jesus, mas principalmente ele fala sobre duas formas de volta de Jesus. Jesus vai voltar, mas uma das duas formas, fala aqui na palavra de Deus, desculpa, livro de Tessalonicenses, capítulo 4, quem está com a Bíblia acompanha comigo, capítulo 4, verso 16 até o fim. Tessalonicenses 4, 16 em diante, diz assim: Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amém. Aqui, a palavra de Deus diz, com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus. Então vai ter a trombeta, e o próprio Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois os que estiverem vivos serão arrebatados com eles nas nuvens. Amém. É a volta de Jesus, uma volta triunfal de Jesus para selar a vitória por completo. Então ele vai voltar nas nuvens com a voz do arcanjo e a ressoar da trombeta de Deus. Na realidade isso aqui é a sétima trombeta. Eu queria, para explicar isso direitinho, eu tenho até um desenho aqui. Eu queria mostrar rapidamente, depois eu vou voltar a mostrar também. Nós temos que entender o que vai acontecer no fim dos tempos. Para a gente entender melhor o livro de Apocalipse, nós temos que entender a questão dos 7 selos, das 7 trombetas e 7 taças. 7 selos fala no capítulo 6 do livro de Apocalipse, no capítulo 6 aqui, capítulo 6, fala sobre os selos. Tem o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, quarto selo. Depois eu vou fazer um estudo mais específico. Tem muitas pessoas dizendo que vai começar o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo. Irmãos, isso já foi há muito tempo. Nós estamos vivendo agora o 5º selo, na realidade. Estamos vivendo o 5º selo, né? O 5º selo, aqui no capítulo 6, verso 9, em diante, 9 a 11, fala sobre sinais do 5º selo, porque nós precisamos entender um pouco isso, para a gente entender o arrebatamento e quando vai ser o arrebatamento, de que forma será e quem serão as pessoas que vão subir nesses arrebatamentos. Isso é muito importante. A palavra de Deus, ele fala sobre isso. Na palavra de Deus nós temos que entender que tem segredos e mistérios. Segredos Deus revela sim. O mistério não é revelado. Mas quando você entra na presença do Senhor, na intimidade, o segredo do mistério também é revelado muitas vezes. Muitos mistérios não são revelados, mas muitos mistérios são revelados também. Mas os segredos da palavra de Deus são revelados sim. E a palavra de Deus fala aqui, vamos ver rapidamente. Eu não vou falar tudo sobre selo hoje, mas só para entender sobre arrebatamento é importante que fale sobre o selo. Eu quero ler o 5º selo, capítulo 6, verso 9 em diante, fala sobre o 5º selo. Diz assim: Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam
em alta voz: até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? 11. Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Amém. O que é isso, irmãos? Aqui está falando sobre os mártires, a alma daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Fala no verso 9, por causa da palavra de Deus. Isso são os mártires que morreram por causa da palavra de Deus. Claro que na história sempre houve mártires também, os apóstolos foram martirizados também, mas nunca houve tanto martírio de cristãos, martírio mesmo, só pelo fato de ser cristão. Isso começou a acontecer uns 10 anos atrás, mais ou menos. A gente tem notícia do mundo oriente, na África, as pessoas sendo mortas só pelo fato de serem cristãos. Nós temos relatos que desde 2010, mais ou menos, que nós tivemos relato, quase 100 mil pessoas estavam sendo martirizadas só pelo fato de serem cristãos. Só pelo fato de serem cristãos. E no ano de 2007, 2008, claro que isso é por revelação também, durante as orações Deus tem falado para nós que o quinto selo já havia sido aberto. Isso no começo do ano 2000, mais ou menos, Deus havia falado sobre o quinto selo que já tinha sido aberto. Isso então 20 anos atrás, mais ou menos, durante a oração, Deus tinha falado. E naquela época nós não entendíamos muito. Na realidade, a gente lia essa palavra, mas como o Senhor vai ter muitos mártires, e agora? O que vai acontecer? Será que vai ter muita perseguição aqui também? E realmente aqui, por exemplo, nós estamos aqui no Brasil, e a gente não vê tanto perseguição aos cristãos, mas perseguição sim, tem de todas as formas, né? Mas não a ponto de serem martirizados só pelo fato de serem cristãos. Mas isso vem acontecendo muito na África e no Oriente Médio. E inclusive o pico aconteceu em 2014, 2015, 2016. Nesses anos, nós temos relatos de que em torno de 140, 150 mil cristãos foram martirizados por ano. Cada ano morriam em torno de 150 mil cristãos só pelo fato de serem cristãos. Aí sim a gente viu a palavra de Deus se cumprindo. Eu lembro muito bem, ainda hoje também a gente recebe muitos vídeos, muitos relatos, alguns missionários que lá estão, os parentes, que pedem oração, dizendo para parar essa matança aos cristãos, essa brutalidade que está acontecendo no mundo oriente e na África principalmente. E aí eu lembro, aí eu vejo esse versículo 10, capítulo 6, verso 10, né? Eles clamavam em alta voz: até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? 11. Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Isso quer dizer que esse martírio, essa matança aos cristãos, já estava previsto na palavra de Deus, eram sinais do quinto selo. E nós estamos vivendo o quinto selo. Eu poderia dizer que esse quinto selo já está findando já. Está terminando o quinto selo, né? Aqui no desenho eu queria mostrar de novo aqui. Tem o primeiro selo, o segundo, o terceiro, o quarto selo. Inclusive, quem quiser ver depois, sobre isso depois, eu vou dar um estudo especificamente só sobre selos, trombetas e taças depois, tá? Mas aqui nós estamos vivendo o quinto selo. E o próximo é sexto selo. O sexto selo é justamente esse dia que vai ter os sinais no sol, na lua e nas estrelas. Isso aqui no versículo 12 fala sobre isso, 12 em diante, sobre sexto selo, que é o dia em que vai acontecer o grande terremoto e o começo da grande tribulação de 42 meses. Aqui é uma grande tribulação de 42 meses que fala no Apocalipse 13:5. Então esse desenho, para entender, os irmãos entenderem, é a grande tribulação, esse período de 42 meses aqui, né?
Apocalipse 13:5 fala que é o período de 3 anos e meio, 42 meses, são 3 anos e meio. Inclusive, irmãos, eu quero fazer uma ressalva aqui. Muitos têm se falado de 7 anos de grande tribulação. Inclusive, na teologia que eu fiz, me ensinaram que é 7 anos de grande tribulação, e nos seminários teológicos, praticamente o mundo todo fala 7 anos. Mas a Bíblia não fala de 7 anos, irmãos. A Bíblia em nenhum momento fala de 7 anos. É que no Antigo Testamento, no livro de Daniel 7:25, Daniel 7:25, ele fala que é por um tempo, tempos e meio tempo. E a interpretação desse tempo acabou ficando 7 anos. Mas o Novo Testamento é a verdade, o Antigo Testamento é a sombra da verdade. E o Novo Testamento, o único relato que tem especificamente é no livro de Apocalipse 13:5, que a besta foi dada a autoridade para falar palavras arrogantes, blasfemas contra o Senhor e atuar sobre os santos durante 42 meses. Então, nós temos que seguir, irmãos, a Bíblia e não a tese teológica, amém? E alguns falam que é 3 anos e meio, só que antes vai ter 3 anos e meio de paz e segurança, então juntando vai dar 7 anos. Pode até ser, irmãos, mas esse paz e segurança vai acontecer sim, porque esse paz e segurança está escrito no 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 a 3. 1 a 3. Fala sobre esse paz e segurança. Tem isso sim. Deixa eu ver rapidamente aqui. Mais especificamente, acho que é verso 3, fala sobre paz e segurança. Então, vai ter esse período de paz e segurança sim. Inclusive, nós estamos vivendo antes desse tempo. Então, vamos supor realmente que seja 3 anos e meio. Tudo bem, mas a gente não pode falar que é grande tribulação de 7 anos, se é paz e segurança não é tribulação. Mas a questão é o seguinte, as pessoas têm falado, olha, são 7 anos, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação, totalizando 7 anos. Mas também a teologia tem nos ensinado muitas vezes, quer dizer, claro, eu não estou criticando toda a teologia, irmãos, não é isso. Mas o que tem se falado, não somente no Brasil, em todas as partes do mundo, tem se ensinado essa tese teológica de que, mas antes de tudo isso, vocês não precisam se preocupar, porque toda a igreja vai subir antes. Que as igrejas têm falado somente de um arrebatamento antes da grande tribulação, antes de 7 anos, antes de acontecer qualquer coisa, nós vamos subir e estaremos tranquilos, então não se preocupe sobre a grande tribulação. Irmãos, não é isso que a Bíblia fala. Eu quero mostrar só algumas partes aqui, mas várias partes da Bíblia falam o contrário. Nós temos que seguir a palavra de Deus. Nós temos que seguir a Escritura Sagrada, a verdade do Senhor, não a interpretação dos homens, que incorrem no erro, aí sim. Por isso que muita gente não consegue enxergar o Apocalipse. Irmãos, Apocalipse é um livro muito fácil e todos conseguem entender. O Apocalipse é para todos entenderem sim. Inclusive no Apocalipse, no capítulo 1, verso 3, capítulo 1, verso 3, ele fala assim: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. A palavra de Deus diz aqui no verso 3, feliz aqueles que leem, ouvem e guardam o que nela está escrito. E como é que a gente vai ler, ouvir e guardar se a gente lê e não entende? Que muita gente fala que não entende. Eu lembro que no tempo de teologia também a gente não entendia, a gente ia atrás de muitas palestras, muitos estudos, livros, e por mais que eu lia, não entendia nada. E eu lia a Bíblia naquela época, Apocalipse, olha, de tanto ler as folhas rasgavam, sei lá quantas vezes, 100 vezes, muito mais do que isso. E eu confesso que eu não tinha entendido nada até então. Por quê? Eu estava com preconceito de alguns conceitos, de teses teológicas que nos enganavam, que não eram as verdades. Olha, Espírito Santo é Espírito da verdade. Jesus Cristo é a verdade. O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6 fala isso.
A verdade, irmãos, é a verdade. Nós não podemos misturar com mentira, com achismo. Eu acho que vai ser assim. Se for assim, estraga toda a verdade. Eu sempre costumo dizer, imagina que você tem uma garrafa de água potável, limpa, para se beber. Isso aqui é água limpa, é como se fosse a verdade. Mas imagina você colocar algumas gotas de água de esgoto aqui dentro. Só umas 3 gotinhas só. Você beberia dessa água? Ah, mas a maioria é água limpa aqui, né? Não, não pode se misturar. Não pode misturar a verdade com a mentira. Não pode misturar água limpa com água suja. Os irmãos estão entendendo? Se nós colocarmos na cabeça esse conceito de que a tribulação é 7 anos, que todos vão subir antes, então fique tranquilos, que na realidade é mentira, irmãos, não é a palavra de Deus. Se você colocar isso na cabeça e olhar para o Apocalipse, você não vai enxergar. Não vai enxergar. Irmãos, pode acreditar. Naquela época eu tinha lido mais de 100 vezes o Apocalipse. Meditar, ler, reler, meditar e orar. Irmãos, eu não consigo entender nada do Apocalipse. Depois que o Espírito Santo falou comigo, olha, essa palavra não é minha, essa palavra não é minha. Aí eu entendi. Eu peguei todos os livros, joguei fora. Todas as minhas anotações, apostilas, tudo que eu aprendi, eu deixei de lado. Eu só deixei a Bíblia, coloquei a mão sobre a palavra de Deus e eu falei, Senhor, somente o que vem de Ti, Senhor, em nome de Jesus. O irmão percebe que a Bíblia é o único livro, em todo o mundo, em qualquer ocasião, qualquer momento, quando você lê, o próprio autor está do seu lado? Você já viu algum livro assim? Nenhum livro é assim. Pode ser que o autor do livro esteja do lado de uma pessoa assim, mas ao mesmo tempo, em todos os lugares, em todo o tempo, você está lendo, o autor está do seu lado. A Bíblia é assim, o Espírito Santo está do seu lado. Antigamente, eu lia muito dicionário bíblico, estudos, manuscritos, as escritas, essas coisas todas, anotações. Eu enchia a mesa para fazer estudo bíblico. Não, irmãos, hoje é só a Bíblia, só a palavra de Deus, porque o autor está do meu lado. O autor desse livro está do meu lado e ele está dizendo, é assim, filho. Por isso que a palavra de Deus fala, aquele que tem um ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nós temos que saber ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Você é a igreja, irmão. Eu sou a igreja. O Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo, ele ensina as verdades que estão na palavra de Deus. Amém? Então, voltando aqui, nesse desenho, eu fiz mais ou menos o desenho aqui. Se você entender um pouco isso, fica fácil a leitura. Ele fala sobre selos no capítulo 6. Sobre selos. Isso já vinha acontecendo há muito tempo. Inclusive, eu imagino 100, 200, até 300 anos, quando começou a se abrir o selo. E nós estamos no 5º selo, porque o sinal do 5º selo são os mártires. Muitos cristãos morrendo agora. E o próximo, o 6º selo, é o dia que vai acontecer a grande tribulação. É o 6º selo. Mas antes disso vai ter paz e segurança. Eu também acredito que seja 3 anos e meio, 4 anos, sim. Sim. Mas antes disso, isso quer dizer que quando houver a paz e segurança, o tempo imediatamente anterior à paz e segurança, isso quer dizer que nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, não haverá paz nem segurança. Porque se houver paz e segurança, já estaríamos vivendo a paz e segurança. Irmãos, estão entendendo isso? Estamos vivendo agora o mundo que não tem paz e nem segurança. Os irmãos estão entendendo? É um cenário perfeito para o anticristo aparecer aqui, trazer a solução, para trazer a paz e segurança. Ah, mas não é Deus que vai fazer? Sim, está na soberania de Deus. É Deus que está permitindo tudo isso, sim. Por isso que Deus vai separar trigo do joio. Vai separar trigo do joio para enganar muitas pessoas, sim. O inimigo vai enganar muitas pessoas. Então vai haver tempo de paz e segurança antes da grande tribulação. Depois sim, vai ter trombetas e taças. Depois tem um milênio. O segundo arrebatamento vai ser aqui, mas eu vou voltar a falar sobre arrebatamento. Nós estamos vivendo exatamente aqui, onde não há paz nem segurança.
Eu estou gravando aqui, nós somos, acho que é dia 23, 4 de março agora. 23? Que dia que é hoje? É por aí. É março, nós estamos de quarentena, irmãos. Quarentena por causa do coronavírus. Esse mal que está assolando o mundo inteiro. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. Eu vivi mais do que meio século agora. A minha idade já passou de meio século. Nunca vi isso, nada igual. Nada igual. Nenhum peste atingiu o mundo inteiro como está atingindo hoje. Nós não temos segurança em lugar nenhum, temos que andar com gel, álcool gel, temos que lavar as mãos todas as horas, temos que andar com máscara na rua. A gente está de quarentena, o comércio tudo fechado, repartições públicas tudo fechado, fechado. Não tem segurança em lugar nenhum. Inclusive nós estamos ouvindo notícia que algumas fábricas, lojas estão sendo arrombados, porque ninguém está trabalhando, o pessoal já está de quarentena, ninguém está nas lojas, nas fábricas. Irmãos, tomem cuidado, sim. Não tem paz, inclusive parando tudo isso aí, o que está atingindo principalmente são finanças. E eu tenho trabalhado com finanças também. Antes eu trabalhei um pouco nessa área de finanças também. Nunca uma crise financeira atingiu ao mesmo tempo todos os países do mundo. Nunca aconteceu isso. Problema de FMI, problema de crise financeira eram setorizados por países. Nunca aconteceu de forma generalizada no mundo inteiro ao mesmo tempo. Isso nunca houve, que eu saiba não, irmãos. Então o que é isso? Nós estamos vivendo falta de paz e falta de segurança justamente hoje. Estamos sendo atingidos nas três principais áreas, que é saúde, finanças e relacionamento. A gente não pode nem se tocar para se cumprimentar. O pessoal da nossa igreja, a gente inventou o cumprimento de cotovelo. Só se toca a ponta do cotovelo. Mas muita gente nem isso está fazendo. A gente tem que ficar longe, afastado um do outro. Estamos vivendo exatamente aqui, irmãos, o término do 5º selo aqui. Os mártires sendo martirizados, falta de paz e segurança, crise generalizada. Porque nós estamos começando a quarentena oficialmente, nós estamos no 2º dia de quarentena aqui. E a previsão é que vá pelo menos 40 dias, 60. O governo fala tem 90 dias, não sei se alguém vai aguentar isso tudo, financeiramente e na segurança também. O pessoal está 2, 3 dias dentro de casa, já está ficando meio doido, não sabe o que fazer. Então nós estamos vivendo essa falta de paz e segurança aqui. E logo, logo vai aparecer o Salvador da pátria, que é o anticristo, a besta, vai trazer solução. E ele já tem solução para coronavírus, seja o pior que puder vir mais para frente também. Eles têm solução para isso. O Very Chip, a marca da besta, vem para isso mesmo. E já foi preparada a marca da besta, esse chip que tira toda a doença, isso já está pronto. E as finanças. Eles têm muito dinheiro armazenado, irmãos. Os Illuminatis, né? E eles vão soltar dinheiro sim, vai ter paz e segurança. Aí que nós temos que tomar cuidado, porque aí sim vai vir repentinamente. Esse vai ser o primeiro arrebatamento. O primeiro arrebatamento vai acontecer justamente no 6º selo, o primeiro arrebatamento de noivas. Somente as noivas preparadas vão subir. Falando 14:4. São as primícias. Primícias. A letra está horrível aqui, mas... as noivas de Jesus, capítulo 14:4. As primícias vão subir no primeiro. Então nós temos que nos preparar como noiva de Jesus. Noiva de Jesus, irmãos. Isso é muito importante. Por isso que no próximo vídeo nós vamos falar sobre você se preparar como noiva de Jesus. E nesse tempo de tribulação, o que a gente tem que fazer? É para fugir? Não, não é nada disso. Nós temos que nos preparar para esse tempo, porque fatalmente vai acontecer. Não tente impedir isso, não vai conseguir impedir, porque a palavra de Deus já falava sobre isso e está acontecendo e vai acontecer ainda. Então, nesse tempo, nós temos que estar acordados, despertos para se preparar por esse tempo. A palavra de Deus fala para nós prepararmos para esse tempo, para ser noiva de Jesus, para poder subir no primeiro arrebatamento. Senão, irmão, você vai subir no segundo. Porque tem primeiro arrebatamento e segundo arrebatamento.
Inclusive, muitas teologias, pastores, missionários, muitos, principalmente, têm falado, inclusive eu tenho falado sobre isso, palestras, onde tem pastores, e realmente, quem fez teologia também, a maioria das pessoas aprendeu que todo mundo vai subir antes. Não, mas a palavra de Deus fala que a grande maioria, a maioria vai subir no segundo. Vamos ver rapidamente no capítulo 7, versos 9 em diante. Capítulo 7, verso 9 em diante do Apocalipse. Apocalipse. Verso 9 em diante fala assim: Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Aqui está dizendo no verso 9, que uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro. Então a grande multidão que ninguém podia contar, estava subindo e adorando a Deus, porque foi salvo. Só que isso aqui, inclusive, na teologia tem ensinado, dizendo que, olha, está vendo? Todo mundo vai subir, quem crê em Jesus vai subir antes da grande tribulação, e não se preocupe. Mas olha, a Bíblia fala o contrário. Essas são pessoas que subiram da grande tribulação. Vamos continuar aqui no verso 13. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? De onde vieram? Um dos anciãos, o João, estava ali no céu, viu as pessoas subindo diante do trono. Então um dos anciãos, quem são esses anciãos? São nossos ancestrais. São os ancestrais que está no livro de Hebreus, capítulo 11. Os Abraão, Jacó, Isaac, Moisés, Davi, são essas pessoas que estão sentados do lado do trono de autoridade. Então um dos anciãos me perguntou, João está dizendo, quem são estes e que estão vestidos de branco e de onde vieram? 14, respondi, o João está respondendo: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Amém. Eles vieram de onde? Aqui está dizendo, vieram da grande tribulação. Vieram da grande tribulação, não que veio antes da grande tribulação, veio depois da grande tribulação. Inclusive, o 15 em diante fala assim: por isso eles estão diante do trono de Deus e servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. O que quer dizer isso, irmãos? Durante a grande tribulação, tem que receber a marca da besta. Nós falamos isso no outro estudo. Que você não vai poder nem comprar e nem vender, seja rico, pobre, grande, pequeno, livre, escravo, ninguém vai poder comprar e nem vender. E aquele que mantém a salvação, que não recebeu a marca da besta, vai passar fome e sede para poder subir ao céu, sim. Esse é o mandamento do fim dos tempos. E aqui está dizendo, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Eu sei que o sol aqui é um pouco quente também, aqui no Brasil. No Nordeste é mais quente ainda. Mas não é tão abrasador como o que acontece aqui na realidade. Aqui está dizendo, acho que é quarta taça, se não me engano, capítulo 16, 8, isso, quarta taça, 16, 8 e 9, eu vou ler aqui. Ele fala sobre isso, sobre o sol que queimava. Capítulo 16, 8 e 9 diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça no sol e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem um domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Amém. Aqui está falando que na quarta taça, que vai acontecer na grande tribulação aqui, nesse desenho aqui, é a quarta taça aqui. É a quarta taça aqui.
o sol que vai queimar. Então eles passaram, essa multidão que subiu no capítulo 7, eles passaram por isso. Por isso que ele está falando, eu voltei agora no capítulo 7, 16, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o cordeiro que está no centro do trono será seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Amém. Então o que é isso? Essa grande multidão subiram, passando por fome, sede, tudo isso, passou por grande tribulação, porque eles subiram da grande tribulação. Muita gente vai ser salva no segundo arrebatamento, sim, sim. Inclusive os não cristãos, porque quando acontecerem tudo isso, muitos judeus, praticamente todos os judeus, os não cristãos, os católicos, muitos sim, são cristãos, são salvos sim, mas aqueles que não creem, pessoal da Umbanda, Quimbanda, seja o que for, budista, espiritismo, seja o que for, tudo que a Bíblia condena e que não é de Deus, seja muçulmano, islâmico, eles vão se converter sim, porque eles vão ver a realidade acontecer. Entre essa grande multidão, muitas pessoas que eram pagãos, quer dizer, até os ateus, eles vão crer e vão subir juntos sim, mas muitos cristãos vão subir nesse período também. É o que a Bíblia fala. Então eles passaram por tudo isso, por isso que eles subiram chorando, e no verso 17, no final, fala que Jesus enxugará dos olhos toda lágrima, porque eles subiram chorando, sofrendo, então e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, irmãos, aqui mais uma vez nesse gráfico aqui desse desenho, não sei se dá para entender direitinho, o primeiro arrebatamento de noiva vai ser aqui. Então aqui nós estamos vivendo aqui, irmãos, nós temos que nos preparar para ser noivas. Sabe aquela parábola das 10 virgens? 5 entrou e 5 ficou fora. Nós temos que nos preparar como noiva. Aqui, irmãos, nós temos que permanecer fiéis ao Senhor. Permanecer fiel ao Senhor para subir no primeiro arrebatamento. Senão vai ter grande tribulação, onde o anticristo, besta e falso profeta vão dominar este mundo. Aí sim tem um segundo arrebatamento, e na 7ª trombeta, aí sim todos vão subir, sim. Amém? Então tem 2 arrebatamentos, isso que eu queria enfatizar, mais uma vez repetindo. Primeiro arrebatamento, no 1 Tessalonicenses 5, 1, 3, 5 de 1 a 3, mas no verso 4, ele fala assim: mas vocês, irmãos, que não estão nas trevas, para que esse dia surpreenda. Por isso que nós temos que ficar atentos, irmãos. Na 1 Tessalonicenses 5, verso 4, ele fala assim: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Nós temos que nos preparar para esse dia. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nós temos que nos preparar. Porque logo, logo sim, pode ser que venha mais um peste, sei lá, espero que não venha. Mas pode ser que agrave isso, esse tempo de tribulação que nós estamos vivendo realmente sim. Falta de paz, segurança, de relacionamentos, por causa do coronavírus, talvez venha um mais forte para criar um pandemônio, porque muitos estão orando para que isso acabe. Sim, pode acabar, mas vai vir outro. Se acabar, vai vir outro, irmão, com certeza. E muitos vão orar e vai vir. E muitos vão se entristecer com isso. Por que Deus não atende nossa oração? Irmão, isso estava escrito aqui. Isso é previsto. Faz parte da soberania de Deus. Inclusive, quem vai resolver tudo isso para trazer a paz e segurança nesse tempo que nós estamos vivendo? Nesse tempo vai ser o anticristo, a besta, que vai trazer a paz e segurança para enganar muitos. Inclusive tentar enganar até os eleitos, irmãos. Por isso que nós temos que estar atentos, muito atentos, nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Que logo, logo vai vir tempo de paz e segurança. E em pouco tempo vai vir, de repente, como ladrão à noite. Esse é o primeiro arrebatamento. E o segundo arrebatamento é depois, na 7ª trombeta. Amém? Glória a Deus. Espero que os irmãos tenham entendido. Se não, mande mensagem para a gente vai responder todos. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre como se preparar como noiva de Jesus. Então, o que nós cristãos, filhos de Deus, devemos fazer nesse tempo que nós estamos vivendo? Nós temos que nos preparar, irmãos. Preparar para serem noivas de Jesus. Então, no próximo vídeo estaremos falando sobre
como se tornar noiva de Jesus. Claro, salvação é para todos que creem, mas noiva, nem todos são noiva de Jesus. Nós temos que ser noivas para subir no primeiro arrebatamento, irmãos. Então, temos que tornar noivas. E como é se tornar noiva? Então, no próximo vídeo, falaremos sobre a gente se preparar como noiva de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Amém.